Seja muito bem-vindo ao Pensando Dança, nosso espaço de ciência e reflexão sobre esse assunto que a gente tanto ama, que é a dança. Eu sou a Gabi Buarque e hoje a gente vai conversar sobre a frustração de ser uma eterna iniciante. Por que que algumas pessoas evoluem tão rápido na dança e outras não? Mas o que é ser uma eterna iniciante? É quando você treina há muito tempo, você faz aula regularmente, mas você sente que você não evolui, que você não sai muito do lugar, enquanto as pessoas ao seu redor parecem evoluir muito mais rápido, aprender mais rápido, pegar as coisas mais rápido do que você. Esse tema não é sobre talento, é sobre aprendizagem motora. A gente não vai falar aqui sobre falta de dom, sobre incapacidade, sobre idade ou sobre não ter o corpo certo para aquela prática. Não. A ciência ela mostra que a evolução depende muito mais da qualidade da prática que você está fazendo, sobre repetição e sobre feedback. A evolução não é sorte, é sistema. Mas por que que esse tema é importante? Porque 99% das pessoas que abandonam a dança na vida adulta não é por dor física, não é por lesão, é por frustração. Porque você cria muita expectativa, você se coloca naquele local que é um local desconfortável, é um local de desconforto, de exposição, e você acaba se frustrando por sentir que você não consegue acompanhar aquela turma, não consegue acompanhar aquela aula, e aí você acaba achando que aquilo é sobre você e não sobre o método que está sendo utilizado para te ensinar. Mas deixa eu te contar que quando você entende como o corpo aprende, você para de se comparar, você para de querer mudar o seu treino todo dia e você para de querer treinar de qualquer forma, de forma aleatória. E aí quando você faz isso tudo, você começa a ter um progresso real. E é aqui que vai acontecer a grande diferença, que você vai ver pessoas que treinavam há 4 anos e ficavam emperradas naquela mesma coisa, quando passa 2, 3 semanas, um mês, investindo no ponto de melhora, naquela base que ficou mal fundamentada, naquele problema que ficou lá enraizado no corpo dela, ela começa a progredir e aí o avanço dela vai ser exponencial. Ela vai conseguir vencer aquele obstáculo e evoluir muito mais rápido, porque ela vai trabalhar o foco do que está causando esse atraso no desenvolvimento dela. A mesma coisa vai acontecer com aquela aluna que faz aula 1 vez por semana, não treina nada em casa e quer evoluir da mesma forma que uma aluna que está lá fazendo treino 3 vezes por semana. Ou até mesmo quando a gente está falando daquela pessoa que se acha dura demais para dançar, quando na verdade o que ela precisa é trabalhar um pouco mais a mobilidade dela e focar ativamente naquela deficiência. Ah, Gabi, mas é porque eu vejo que tem gente que evolui muito rápido na dança. Tem. Mas você viu o histórico esportivo dessa pessoa? Você viu a genética dela? Você viu como a família dela funciona? Você sabe o que é que o corpo dela tem de conhecimento corporal? Quais práticas ela já fez? Pode nem ser esporte, ela pode ter feito outras coisas na vida dela, teatro, que vão dar uma consciência corporal absurda e aí vai tornar aquela modalidade que ela está praticando mais fácil de ser aprendida. A gente tem que entender que cada pessoa ela vai ter um histórico corporal diferente, ela vai ter toda a vida dela carregada e impressa no corpo dela, na musculatura dela, na atividade neural dela, que vai facilitar ou dificultar a aprendizagem dela para determinadas coisas e que não vai ser igual para todo mundo, para cada pessoa vai ser diferente. É muito importante a gente frisar aqui que comparação ignora completamente o contexto. Então, não dá pra gente dissociar quem a pessoa é hoje de tudo que ela já praticou durante a vida dela. Então, o processo de aprendizagem dela vai depender 100% do que ela já fez durante a vida dela. Ninguém é uma folha em branco. Ninguém é uma folha em branco que nasci, vou começar a praticar essa modalidade. Não é assim que funciona. Você vai carregar para o seu esporte, para a sua dança, para a sua modalidade, toda a sua vida, toda a sua história e tudo que você já fez com o seu corpo. Tudo aquilo vai entrar dentro da modalidade junto com você. Não vai ser só eu, Gabi, que estarei começando lá a modalidade nova. Tudo que eu já pratiquei, tudo que eu já expus o meu corpo a fazer, vai estar entrando lá comigo. Ah, mas eu treino há muito tempo, eu treino certinho todos os dias e eu não evoluo. Treinar é muito diferente de uma prática deliberada, de uma prática aleatória. Um treino eficaz, ele vai precisar ter um objetivo específico, um objetivo bem estruturado. Ele vai precisar ter um feedback, você vai precisar que alguém que domine aquela prática olhe o que você está fazendo e dê um retorno do que precisa ser corrigido. Que é o terceiro ponto aqui, vai precisar de correção. E por fim, vai necessitar repetição. Para o seu corpo aprender qualquer coisa, ele vai ter que repetir aquela coisa exaustivamente. O nosso corpo ele só aprende com repetição. E aí,
infelizmente, vai ter que fazer e vai ter que fazer muitas vezes. Uma aula passiva feita de qualquer forma, ela não consolida a habilidade, muito pelo contrário. Um exercício feito errado muitas vezes faz o seu cérebro entender que aquele é o jeito de se fazer o exercício. Então, quanto mais errado eu faço, quanto mais vezes eu tento fazer errado, mais longe eu fico do ideal, porque o meu corpo, a minha memória muscular, ela vai registrar aquele que eu estou fazendo e não o que eu queria fazer, não o que está lá na minha cabeça. Ele vai registrar o que eu estou executando naquele momento. Então é muito, muito, muito importante esse acompanhamento profissional, esse feedback e essa correção durante as suas práticas. Ai, Gabi, mas é que eu tô muito velha, eu não consigo, eu não sou mais capaz de aprender. Todo mundo é capaz de aprender em qualquer idade. Da mesma forma que você consegue aprender uma língua, que você consegue aprender a cozinhar um prato diferente, você consegue aprender a dançar, você consegue aprender uma modalidade nova. O que vai mudar com a idade é a progressão, que vai ser um pouco mais lenta pra gente respeitar o corpo. O volume de exercício que não vai poder ser o mesmo de uma pessoa que tá lá com 14 anos de idade, com os hormônios lá em cima. E o tempo de recuperação muscular que vai ser um pouco maior. Então, aquele treino ele vai ter que ser adaptado à sua idade, à sua realidade. Mas você vai conseguir aprender da mesma forma que qualquer outra pessoa conseguiria aprender. A aprendizagem motora do nosso corpo, ela se divide em 3 estágios. Estágio cognitivo, é quando ele acontece na nossa cabeça. A gente pensa muito, a gente vai separar na cabeça cada pedacinho daquele movimento, a gente vai ficar racionalizando muito, vou ficar pensando muito, e aí por pensar muito eu acabo não fazendo, porque eu não tiro daqui para passar para cá, ele fica só aqui na minha cabeça e a gente racionaliza muito. Do estado cognitivo, que é quando eu começo a entender aqui, porque tudo a gente entende primeiro aqui. Primeiro eu tenho que entender na minha cabeça. Depois que eu começo a entender na cabeça e eu começo a transferir um pouco para a prática, para o corpo, eu entro no estado associativo, que é quando a gente começa a acertar um pouco mais. As coisas começam a sair com um pouco mais de fluidez, porque eu já não estou racionalizando tanto, eu estou começando a transferir um pouco para o meu corpo aquele movimento. Então eu já não preciso pensar tanto no que eu estou fazendo quanto eu precisava lá naquele começo. Mas preste atenção aqui, lembra que eu falei que se a gente faz errado, o nosso corpo memoriza o errado? Nesse estágio associativo, a gente precisa continuar se esforçando para fazer o certo. Naquilo que a gente memorizou no estágio cognitivo, que a gente sabe todos os conceitos, eu tenho que ativar isso, eu tenho que contrair isso, eu tenho que puxar isso, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que continuar pensando enquanto eu aplico no meu corpo. Então eu tenho que ativar aqui, tenho que botar as minhas escápulas para trás, tenho que fechar as costelas, contrair o abdômen, você tira daqui e você passa para cá. Esse é o momento em que a gente racionaliza ainda, mas a gente consegue ativar mantendo a postura, mantendo tudo do corpo. A gente consegue fazer essa associação, literalmente, de juntar o que está na cabeça e passar a transferir um pouco para o corpo. Esse é o estágio mais longo, é o estágio de prática, é o estágio que a gente vai começar a produzir a adaptação muscular, porque a gente só fez a adaptação neural aqui na cabeça, a gente só memorizou o que tem que ser feito, a gente vai precisar passar para o corpo agora. E aí, depois que a gente repete muito, e repete muito o jeito certo, e aqui entra o feedback, aqui entra a correção, pra gente lapidar o que está sendo memorizado, é que a gente passa pro estado autônomo, que é quando a gente não precisa mais pensar, porque o nosso corpo ele já sabe o que fazer, ele já memorizou. Sabe quando, se eu tô em pé, alguém me empurra e a minha perna ela se move sozinha pra me segurar, pra impedir que eu caia? É um movimento automático, eu não preciso pensar em fazer aquilo, porque o meu corpo ele já faz, ele já reage. Então, o estágio associativo é quando você vai se dedicar para criar essa autonomia do seu corpo, para o seu corpo saber o que fazer sem você precisar racionalizar tanto. E aí isso eu digo dentro daquele seu nível do que você está sendo trabalhado. Treino tem que ter progressão, né? Então eu vou fazer todos esses estágios de aprendizagem motora, eu vou fazer para cada coisinha. Se é para minha postura aqui, eu já vou passar por todos os estágios da minha postura que eu tenho que manter. É uma piruete que eu vou fazer, é um passê que eu vou fazer. Cada movimento vai ter que passar por todos esses estágios. A gente vai ter que passar por cada um deles, para o corpo internalizar, para o corpo aprender, entender. E aí eu não precisar racionalizar tanto, não precisar pensar. E aí quando eu chego nessa fase, na fase autônoma, que o meu corpo ele não precisa mais racionalizar aquele movimento para ser feito, eu posso passar para a progressão seguinte. Então se eu dominei aquilo, e aí dominado quer dizer automático, eu posso passar para o próximo passo. E aí eu volto para a cognitiva do próximo passo, porque a gente chegou num nível mais difícil. Então é assim que vai funcionar. E aí só chega nesse ponto quem respeita o tempo de consolidação, porque se a gente ficar... Se eu pular a fase cognitiva, a fase que eu tenho que entender
o que tem que ser feito. Que eu tenho que entender tudo que tem que ser feito, tudo que tem que ser ativado, tudo que tem que ser encaixado, tudo que tem que ser feito. E eu for direto para a fase de fazer, eu vou fazer sem ativação, eu vou fazer com intenção errada. E aí o meu corpo ele vai memorizar errado, vai entrar o automático errado. Quando eu tentar fazer uma progressão maior, o meu corpo tá com a base errada. E aí eu vou sofrer, não é agora, vou sofrer lá na frente, quando eu pegar uma coisa muito mais difícil, que eu precisava daquela base bem estruturada. Que aí o meu corpo vai sentir e aí vai ser muito mais difícil a gente voltar para fazer o corpo desaprender para aprender de novo. Então, por isso que é muito, o feedback, a correção, gente, é importantíssimo, tá? Porque a gente precisa aprender o certo desde o começo. Não é vou fazendo do jeito que dá e depois eu corrijo. Porque se você for fazendo do jeito que dá, o seu corpo vai memorizar o jeito errado. E aí você vai sempre fazer errado e se forçar para corrigir. É mais fácil já aprender do jeito certo. Já aprender na técnica certa. Por isso que muita gente empaca na dança. Porque aprendeu os pontos iniciais, aquelas bases lá do começo, ou às vezes pulou as bases. Vai ter um vídeo falando sobre isso aqui. Ou às vezes pulou as bases, aí o seu corpo não aprendeu aquela fundação. E aí você não consegue evoluir, porque o problema não está no que você está tentando fazer agora, o problema está lá atrás. Está na base que faltou. Está na base que está errada, está na postura que está errada. É uma coisa que está há muito tempo que devia ter sido corrigida, não é uma coisa que você está fazendo agora. O problema não é você, o problema foi o feedback que faltou, foi a correção que faltou. É uma ativação corporal que não está sendo feita porque não mandaram você fazer. Faltou uma cutucada assim, ó. Estica isso aqui. Pra você entender que você tinha que fazer. Porque quando você repete um movimento da forma correta, o seu cérebro reforça aquilo via neural. Ele vai engrossando as camadinhas, as ligaçõezinhas lá dos neurônios e formando aquela memória de como tem que ser feito. Então, isso tem que ser feito desde o começo. Mas não tô aqui enterrando a carreira de ninguém. Tô dizendo, eu não consigo, então já era, eu tinha que ter aprendido isso quando eu comecei, agora é tarde demais. Não, ainda é possível ser feito. Mas você vai precisar de um auxílio mais direcionado, de uma correção bem feita, e você vai precisar ter esse cuidado de voltar uns passos. Não é se forçar a encaixar a base dentro do que você está fazendo agora. Não, é voltar para a base mesmo. Vai treinar só a base, que é mais fácil de aprender. Corrige ela primeiro para depois corrigir o que você está fazendo agora. Dá uns 3 passinhos para trás para depois conseguir dar um salto lá para frente. Beleza? Então vamos reforçar isso aqui porque uma repetição correta, bem feita, ela fortalece o seu caminho, ela fortalece sua jornada, ela lhe dá longevidade dentro da prática. Uma repetição errada, ela automatiza o erro. O seu corpo vai entender que aquilo é o que é para ser feito. E aí, mudando um pouquinho aqui de tópico, porque a gente já falou bastante sobre correção e feedback, vamos falar sobre sistematização de treino. Eu sei que a gente quer abraçar o mundo com os braços. A gente quer de tudo um pouco. Mas o nosso corpo aprende com repetição. Foi isso que a gente falou aqui hoje. O tempo todo a gente tá falando sobre isso. Se eu quero fazer tudo, eu não vou repetir nada. Eu não vou ter tempo, gente. A gente só tem 7 dias da semana, 24 horas por dia. E a gente ainda precisa de tempo para descansar a musculatura, senão ela também não desenvolve. Senão também os neurônios não se recuperam, não forma a memória. Então a gente precisa ter objetivos. E esses objetivos precisam ter progressões. Precisam ser organizados ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, porque o movimento precisa ser repetido, seja ele qual seja o seu objetivo, seja um passo de dança, seja um exercício de fortalecimento, seja um exercício de alongamento. Ele precisa ser repetido com frequência para gerar resultado. Se a gente faz hoje uma coisa, terça-feira outra coisa, quarta-feira outra coisa, quinta-feira outra coisa, e eu só volto a fazer o que eu fiz hoje daqui a um mês, o seu corpo não vai aprender, o seu corpo não vai desenvolver. Você precisa de frequência, você precisa treinar aquilo 2, 3 vezes por semana. Para depois, quando ficar fácil, automatizado, você poder progredir. Fazer uma coisa um pouquinho mais pesada, uma coisa diferente. Mudar o foco toda semana reduz a consolidação. Você não vai ter aquilo fortalecido de verdade, você vai até a fase associativa, você não vai automatizar e você já vai partir para a próxima. Como é que você vai ter aquilo
dentro do seu corpo, aquilo fortalecido, se você não está repetindo, se você não está deixando aquilo entrar no seu corpo, dando o tempo que o seu corpo precisa para estabelecer aquilo. A adaptação neuromuscular leva semanas para acontecer. Não vai ser porque você fez um treino bom, bem feito, que você vai ter resultado. Você vai ter resultado aqui. Você vai entender aqui o que você tem que fazer. Mas o seu corpo, ele não vai entender. Ele vai precisar que o exercício seja repetido várias vezes para poder evoluir, para poder gerar resultado. Treinar uma vez por semana não gera resultado. Não gera uma mudança estrutural. Vai ser bom, é melhor do que não treinar nunca. É melhor do que não fazer, mas se você quer de fato evoluir, se você está frustrada porque você não está evoluindo e você quer sair do ponto que você está, você vai ter que treinar mais. Não estou dizendo que você precisa fazer mais aula, treine em casa. Pega o que você aprendeu naquela aula e treina mais 2 dias na semana em casa. Ah, foi uma coreografia que o professor passou, treina aquela coreografia em casa. Ah, o professor passou um alongamento, tenta lembrar de uns 3 que ele fez, os mais leves, e treina em casa. Você vai precisar fazer mais dias na semana. Você vai precisar treinar com mais frequência para poder ter esse resultado. Se é o que você quer. Se o seu objetivo é esse. Na prática, o que é que eu quero dizer aqui? Se você tá com a síndrome da eterna iniciante, se eu acho que eu não tô evoluindo, vamos parar e fazer uma autoavaliação. O que é que eu não deveria fazer? Treinar sem objetivo, mudar o treino toda semana, não repetir o exercício, aquele movimento que eu quero fazer. Pular fases. Então, treinar uma coisa avançada sem treinar aquela base antes e não buscar feedback. O feedback particular. Então, são essas 5 coisas que você pode estar fazendo que vão estar atrasando a sua evolução. Vamos aqui recapitular. 5 coisas que podem estar atrasando a sua evolução na dança, que podem estar fazendo você ser um eterno iniciante, que não consegue evoluir. Fazer a aula uma vez e não repetir o que você viu naquela aula. Mudar o seu objetivo toda semana. Tentar fazer coisa avançada sem ter fortalecido a sua base antes. Não buscar feedback individualizado e treinar só quando você está motivada. Treina disciplina. Você faz porque tem que ser feito. Não porque você quer fazer. Você faz porque você quer evoluir, não porque você está com vontade de treinar. Agora, meu Deus, o que eu faço? Mas afinal, Gabi, o que é que eu tenho que fazer se eu quero evoluir? Se eu quero evoluir de verdade, o que é que eu tenho que fazer? Escolha um objetivo por vez. Treine esse objetivo por 4 semanas. Um mês inteiro. Passe um mês inteiro focada nesse objetivo. E aí, quando eu falo um objetivo, eu quero dizer que eu vou fortalecer para esse objetivo, eu vou alongar para esse objetivo e eu vou fazer a técnica desse objetivo e eu vou buscar o feedback do que é que eu estou fazendo de errado para eu corrigir enquanto eu estou treinando. Eu não vou esperar o mês inteiro passar para buscar o feedback depois que o meu corpo tiver aprendido o jeito errado de fazer. Tá? Então, eu vou definir um objetivo específico, eu vou treinar esse objetivo específico por 4 semanas seguidas. O feedback eu vou fazer, eu vou buscar o feedback e vou corrigir. Vou fazer, buscar o feedback, corrigir. Sequencial, tá? A gente vai buscar esse feedback o tempo todo, enquanto eu estou fazendo. Eu corrijo, eu busco o feedback de novo. E agora tá melhor? Faz novamente. Corrige o novo ponto que mandaram você corrigir. E assim sucessivamente. E por fim, o mais importante de todos, consolide o movimento antes de avançar. A gente falou hoje, primeiro a gente entende aqui, depois a gente começa a fazer a conexão corpo-cabeça até ficar automático, até eu não precisar racionalizar aquele movimento. Quando eu não preciso racionalizar aquele movimento, é que eu estou pronta para seguir. Se você ainda precisa, se você faz 2 erradas e 3 certas, ou 3 erradas e 2 certas, você ainda precisa treinar mais. Você ainda precisa de mais feedback. Você ainda não consolidou o movimento. O movimento só é consolidado quando você faz certo sem precisar pensar nele. Quando você faz e pronto. Pequeno passo que eu vou dar pra vocês hoje. O que é que vocês vão fazer no dia de hoje? Escolha um movimento que você quer melhorar. Treine entre 10 a 15 minutos. Filme o seu treino. Você vai enviar pro seu professor, pro seu técnico, pro seu personal, pra sua professora, pra aquela pessoa que te acompanha. Peça feedback. Quando o feedback chegar, aplique no próximo treino o feedback que o professor te passou. Faça isso 3 vezes por semana, sem mudar o seu foco. 3 dias na semana, você separa 10 a 15 minutos no dia, treina aquela coisinha, busca o feedback,
corrige o que você tem que corrigir. Faz isso 3 vezes na semana por 4 semanas. Volta aqui e me diz depois se deu resultado. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Você já se sentiu em alguma época da sua vida, em alguma modalidade que você praticou, um eterno iniciante? Você acha que evolução depende de talento, depende de dom? Ou exclusivamente de um método de ensino, de treino? Então comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda, ou se você nunca tinha pensado sobre esse assunto também, tá valendo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário e ativar o sininho para receber nossas notificações, especialmente se você se interessa pelos assuntos do universo da dança para mulheres, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e entender que é possível sim aprender a dança depois de adulta quando existe um método. Um beijo e até a próxima!